Nós vamos bater um papo sobre e-mail marketing. Como é que o e-mail marketing pode transformar os negócios? Então, assim, a Wiz, ela tem cursos de e-mail marketing, inclusive o professor Rodolfo, e também tem curso de automação de marketing que eu, Antônio, apareço. E está para lançar agora a automação de negócios com o Pipefy e com o Mautic, que é uma poderosa ferramenta aí de automação de marketing. Então, para bater esse papo hoje sobre o e-mail marketing, como ele pode transformar o seu negócio, nada melhor do que o Rodolfo para começar os trabalhos. E fala aí um pouquinho para a gente, Rodolfo, da sua experiência com e-mail marketing. Se apresenta, meu irmão, e como a galera sempre diz, bota o berimbau para tocar. É isso aí, pessoal. Antônio, pô, muito legal essa nossa conversa. Você me deu já há 2 semanas, uma semana. Na verdade, já tem tempo que a gente fala sobre fazer uma live sobre e-mail e chegou o dia, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Nada melhor do que no dia que a Wiz completa aí 9 anos. É, cara, muito feliz em estar falando aí com um amigo aí que eu conquistei no mercado. Bom, vamos lá. Eu sou o Rodolfo Matias, tá? Eu trabalho especificamente com e-mail desde 2011, quando eu construí, e aí junto com sócios, uma ferramenta de e-mail marketing. E foi muito inovador na época, né? Então, sabe, a primeira campanha que foi feita foi isso há alguns anos atrás, né, em 2011 mesmo. Antes de ter até mesmo a ferramenta, nós já começamos a fazer algumas ações. Na época eu estava na agência 4Ps, uma agência de comunicação. E, cara, assim, deu muito certo. Foi a primeira campanha, uma campanha que deu muito certo, inclusive foi para a empresa de granitos. E até nós nos assustamos com o tamanho e a força da ferramenta. Isso há uns bons tempos atrás. Em 2011, nós montamos a empresa chamada IPOL, Relacionamento Digital, e ela sempre foi focada em relacionamento com o cliente, porque nós entendemos efetivamente como que a ferramenta em si ela vai te ajudar e vai sempre construir o laço com o seu cliente com o objetivo. Obviamente que de lá para cá muita tecnologia foi incrementada, muita mudança aconteceu. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cases, mas muita coisa apareceu. E uma coisa muito engraçada, e você deve ouvir isso também, todos os anos, eu acho que desde o primeiro ano, o pessoal sempre falou, o e-mail marketing vai morrer. Né? E aí Eu acho que todo ano, cara, todo ano, e você está falando aí de 2011, eu acho que desde, cara, deve ter uns 10 anos que eu ouço, todo ano o e-mail morreu e junto com o e-mail é enterrado o Facebook. E eu nunca vi os dois morrerem, cara. exatamente. E isso é todo dia e nós vamos continuar escutando isso até. Enfim, eu faço muito uma analogia que. E aí, já até antecipando um sentimento quando eu tenho a ferramenta, é que ela nunca vai morrer. Assim como o rádio não morreu, a TV veio, assim como a TV não vai morrer porque a internet surgiu. O que vai acontecer é que uma mídia, uma ferramenta vai complementando a outra. Mas aí o objetivo é que a gente falar pelo prisma do e-mail, o quanto que ele ajuda o negócio. E aí muito qual é a importância da ferramenta, a importância de você obter e manter esses dados saneados, principalmente com as mudanças que ainda estão por vir. Tá? O Gmail lançou uma nova feature aí, que é para a galera ficar de olho, mas nós vamos entrando ainda nesses assuntos aí. E quando a gente falou quando eu falei agora há pouco que o Facebook morreu, eu não sei se a galera tá por dentro, mas o Facebook lançou também esse ano a ferramenta de e-mail dele dentro do Facebook. Então eu não sei se a galera tá explorando, mas assim, cara, vai dar bom e eu acho que não vai morrer não, tá? Isso aí, tem um oceano. Tem um É, oceano, tem muito trabalho porque é uma ferramenta de prospecção direta, que é com a pessoa que você deseja. Inclusive, o próprio lookalike você pode fazer com o e-mail. Então, por que que estão botando de lado algo que é tão assim, promissor, que dá para fazer muita ação? E aí, só para concluir, no final do ano passado, eu aceitei um convite assim maravilhoso que eu recebi do Grupo Águia Branca. Então, eu estou num projeto de inovação dentro da Águia Branca e trabalhando focado lá dentro. Então, foi rapidinho assim
essa minha jornada, mas que poucas pessoas sabem, mas eu fui estagiário na Águia Branca, foi meu primeiro emprego oficial dentro da área de tecnologia, né? Foi dentro do grupo Águia Branca, foi analista de sistemas web. Aí depois eu saí para o mercado, conquistei assim essa notoriedade e agora estamos aí de volta para fazer a diferença lá dentro também. Que massa, cara. Massa mesmo. Então, alguns anos, né? E Pô, todo ano ouvindo que o e-mail morreu. exatamente. Muitos, muitos anos ouvindo essa, essa blasfêmia, né? Que o e-mail, não quero mais e-mail, não, pega só o telefone. Fala, pessoal, você está perdendo o ouro. Então, tem muito o que fazer. A gente vai falar disso, então deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Antônio Carlos. Para quem não me conhece, eu ministro alguns cursos na UIS, né? Dentre eles automação, máquina de vendas, e-mail marketing não, que é o Rodolfo. Já estou aí há acho que uns 14, 15 anos trabalhando com marketing, trabalhando com comunicação. Não é isso tudo, mas pelo menos uns 10 trabalhando com e-mail marketing, com automação de e-mail. E aí é engraçado a gente falar de automação de e-mail há 10 anos atrás, né? Não tinha nem ferramenta, cara, era na mão, basicamente. Então, assim, desde quando, como é que o pessoal normalmente fala, né? Desde que quando o e-mail era tudo mato, a gente já estava ali já capinando e construindo as trilhas, os caminhos. Exatamente. Hoje eu estou na Tegros, faço parte do time da Tegros, um time de growth, né? A gente tem alguns clientes que a gente atende de e-mail e, cara, é muito bom o resultado do e-mail, né? Já vou terminar minha apresentação, que eu estou ansioso para bater papo com o Rodolfo sobre e-mail, é um cara que eu gosto bastante. E eu vejo nos projetos o resultado do e-mail e toda vez eu ouço que o e-mail morreu. Mas não vamos falar disso agora, não. Eu fiz o dever de casa, Rodolfo, e preparei alguns dados aqui importantes sobre e-mail marketing. Tá? Então, Esses dados foram retirados de duas pesquisas, uma do SendGrid e outra da Rock Content. Então, segundo essa pesquisa, existem cerca de 6 bilhões de contas de e-mail ativas. Dessas 6 bilhões, são 3 milhões de usuários. Então, aqui já vem a primeira dica. Normalmente, você tem um e-mail que você usa só para spam. E você tem que pensar nisso também, né? Se você, enquanto usuário, faz isso, será que o seu cliente também não faz isso? 92% dos adultos afirmaram ter e-mail, 61% afirmaram abrir diariamente a caixa de e-mail, né? Existe uma estimativa aí do SendGrid que são disparados cerca de 138 milhões de e-mails por mês. Cara, é muito e-mail. Quando o consumidor é perguntado onde ele prefere receber as informações, cerca de 72% disseram que preferem receber no e-mail. E o mais interessante, cara, e aí é onde eu falo que a gente começa no papo do e-mail não morreu. 80% dos usuários de e-mail afirmam que tem o e-mail configurado no smartphone. Meu irmão, chega um pushzinho ali, ó, puff, na sua cara. Você tá ali, a galera falando muito de WhatsApp, falando muito de outros canais, mas a galera ainda tem o e-mail configurado no smartphone. Então dá para fazer muita coisa. Outro dado muito bacana dessa pesquisa é o seguinte, que para cada $1 investido em e-mail marketing, o retorno estimado é de $42, sendo um dos canais de aquisição mais baratos. E, cara, a galera não tá ligado nisso. Então, sem mais delongas aí, só alguns dados para dizer que o e-mail não morreu. Vamos lá, da importância do e-mail. O Rodolfo falou na apresentação dele que ele foi para o Grupo Águia Branca, entre as diversas atividades é e-mail. Fala aí para gente, Rodolfo, como é que é? perfeito. Tem um dos pontos que eu mais levo desde a época de consultoria, agora internamente, é que os dados, nenhum dado dos clientes, nenhum dado que tem na rede, no Facebook, no Instagram, no Google ou qualquer outro ambiente, ele é seu. Nenhum dado é seu. Ele só passa a ser seu quando o cliente se cadastra e te entrega, no mínimo, o e-mail. Tá? Então, isso daí é um ponto assim chave.
Não adianta você falar que você tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores. Por quê? Pela, pela, pela mecânica dessas redes sociais, eles não entregam para 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Por que isso? Porque é a máxima das redes sociais. Diferente do e-mail. O e-mail, quando ele é seu, você realiza e organiza a sua estratégia. Mesmo que você envie 10 e-mails por dia, 100 e-mails por hora, mas é a sua estratégia. Você que vai avaliar se o seu cliente, quanto que ele vale a pena para você. E levando em consideração o que você mencionou agora, quanto ao custo do e-mail, eu escuto isso demais, inclusive já até palestras em São Paulo, eu já escutei assim, de grandes empresas, que o tema era, quando sua verba acaba, o que você faz? Cara, 100%, manda o e-mail, porque o e-mail traz... Mas você vai esperar sua verba acabar para fazer isso? Esse que é o grande ponto. O quanto que o e-mail ele te fortalece durante a jornada e não somente quando acaba a verba e manda o spam para todos. Não façam isso. Entendeu? Você tem um bem maior. Antigamente, aí, por conselhos do meu pai, que Deus o tenha, ele sempre falava o seguinte: Rodolfo, não entregue seu CPF para ninguém. Hoje é o contrário, você não entrega seu e-mail para ninguém, porque você olha Até muito entrega, bem. se for falso. Exatamente. O seu e-mail, o principal, você sempre olha duas vezes, não sei se eu vou cadastrar aqui. E quando você realmente cadastra, é porque você confia na marca, você confia na empresa, você confia na instituição. Obviamente, quando você entrega isso, você quer receber informações positivas, você quer receber informação. Se você trava para fazer essa ação somente no final, quando acabar a verba, esse cliente já não vai estar tão disposto a você. Bom, o e-mail, então, o e-mail ele é o CPF digital, né? Então, é a sua identidade digital. É através do e-mail que digitalmente você vai ter acesso em inúmeras ferramentas e relacionamento mesmo. E eu te digo mais, em cima da pesquisa que você mencionou, que a população adulta já tem e-mail, se mantém com e-mail, está configurado no celular. A população jovem que está entrando no mercado, eles só não têm e-mail porque nesse momento não é útil para eles. Porque eles fazem troca de informação pelo WhatsApp, fazem troca dessas informações, e isso é muito nítido para a gente, pelas redes sociais. Só que quando esses jovens entram no mercado corporativo, mesmo sendo a própria empresa deles, tá? Mesmo sendo uma startup, sendo um ponto de inovação, sim, o e-mail corporativamente continua sendo o principal método de relacionamento. Relacionamento, venda, conversão. Então, por isso é muito importante ter esse cuidado inicial. O que a empresa mais faz é conquistar o seu cliente. O que a empresa mais precisa é conquistar esse cliente. Quando você conquista e ganha a confiança dele com o principal canal de comunicação com ele, precisa ser feito algo positivo. Então, esse é o primeiro ponto. Busque, capte essas contas de e-mail, mas de uma forma honesta mesmo. Busque essas informações, porque através dessas listas, e listas boas, tá? Não é lista... vou pegar aqui com o meu gerente a lista dele, a lista de amigos, não. A lista de clientes mesmo, através dela você pode fazer uma estratégia aí que é muito conhecida, que é a Lookalike. Eu posso verificar as pessoas que têm a mesma similaridade com esse público, com essa lista de e-mails que eu confio, para atrair outras pessoas com a mesma lista de e-mail. Cara, o ponto-chave disso tudo que você está falando é que e-mail, então, é relacionamento. Não é senta o dedo, como a gente costuma dizer, pega a lista e dispara para todo mundo. É relacionamento, é a chave. Exatamente, é o relacionamento. E isso fica muito nítido, o que você mencionou, quando você começa a estressar muito sua base, você começa a se tornar totalmente irrelevante. Vou te dar um exemplo simples. Você, obviamente, vai lembrar do boom que teve as compras coletivas. Compras coletivas nada mais era do que e-mail. Nada mais é. Só que eles forçaram tanto a base, o relacionamento, forçaram tanto com entregas e falta de segmentação, organização, aquela pressa de ter que realizar toda essa pressa, e que o negócio foi se diluindo. Exatamente pelo todo, com o seu principal cliente. Compra coletiva era muito engraçado, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre segmentação.
Uhum. Essas plataformas de compra coletiva, Peixe Urbano, Groupon, não sei nem se existem mais ainda, era muito engraçado, porque eu só comprava nessas plataformas duas coisas. Ou era restaurante, né, que normalmente me servia cerveja e carne. Só. Dificilmente. Cara, mas é muito difícil eu comprar outra coisa. E os caras me mandavam de tudo. De tudo. Ah, tinha dia que eu recebia. Não sei se ele fazia segmentação, porque eu sou do sexo masculino, então, do gênero masculino, provavelmente eu tenho um carro. Aí eles mandavam alinhamento. Cara, eu nunca comprei alinhamento. Ah, não, você tem uma promoção de polimento. Cara, eu nunca fiz polimento, você nunca me perguntou nem se eu tenho carro. Como é que você está me mandando esse tipo de oferta? E aí, como Para você bem pontuou, cabelo mandavam, pô. hã? Até chapinha para cabelo mandavam. Chapinha, massagem, unha em gel, caramba. Então, assim, e aí vem aquela pergunta assim, cara, mas eu tenho um e-mail, eu tenho uma ferramenta de e-mail, mas ela não me dá resultado. Aí eu vou fazer aqui a minha listinha de perguntas que eu faço para quando alguém fala que o e-mail não dá resultado. Então, a primeira pergunta que eu faço é, como é que você captou essa base? Essa base veio de onde? Primeiro, cara, porque eu comprei, gente, nunca compre em base. Na verdade, nunca dispare um e-mail para quem você não captou. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre taxas, e aí tem uma taxa que pouca gente fala, que é o Gray Mail. É o seguinte, eu te dei permissão para você me mandar e-mail, mas você me manda tanto e-mail de qualquer assunto que eu nem abro. Né? Então, primeiro, como é que foi a captação da base? Segundo, o quão personalizado esse e-mail é. A gente vai falar um pouquinho mais sobre assunto e sobre teste AB, mas eu digo para a galera sempre, cara, gaste mais tempo no assunto do que na construção do e-mail. Porque se o seu assunto não for matador, você não vai conseguir ter resultado. Aí eu pergunto, você está fazendo teste AB? Como é que você segmenta o público? Você testa assunto? Você testa a hora? Com que frequência você dispara? Você já verificou se o seu servidor não está em nenhuma blacklist? Eu faço essas 6 perguntinhas. E aí, normalmente, o cara não sabe responder. Você tem alguma pergunta-chave que você faz para quando a galera fala assim, Rodolfo, eu já tentei de tudo, mas meu e-mail não funciona. Então, sim, eu tenho uma série de perguntas, algumas dessas que você mencionou também, mas um dos pontos que eu sempre menciono é qual a periodicidade que você faz isso. Se você faz um negócio muito intenso, não, todo dia a gente manda e-mail para os clientes oferecendo a mesma coisa até ele abrir. Ah, quanto tempo você faz isso? Eu já faço isso há 6 meses. Nunca abriu? Nunca. Não vai ser no 7º mês que ele vai abrir. Não será. Vou tentar mais uma vez. É, inclusive, até deu o gancho para falar sobre uma feature nova do Gmail, que ele vai. Se tiver um e-mail, um tipo de e-mail que você sempre recebe e ele não abre, o próprio Google já vai apresentar essa feature para você se descadastrar. Então, eles vão antecipar isso. E é uma forma justa do próprio Google diminuir o custo com e-mails excessivos. Então, e aí que está. Pô, o Google está jogando contra as empresas, pelo contrário, ele está te ajudando. Porque quanto menos e-mail excessivo você envia, obviamente que o Google vai gastar menos ao receber no Gmail e-mails indevidos, o cliente não vai, como ele já não estava abrindo, ele vai acabar não abrindo também, e você acaba qualificando ainda mais sua base. Só que tomem cuidado com isso, porque isso também remete ao bloqueio, ao spam. Né? Então, É, isso daí é algo que a gente tem que estar sempre muito atento quanto a isso. spam. Spam é a palavra, né? Cara, É a... spam. Nossa, para quem mexe, quem trabalha com e-mail, eu acho que a maior tortura é ouvir a palavra spam. Né? E uma coisa muito interessante, e você sabe disso, lógico, nesses 11 anos, que antes a gente tinha assim, olha, não use tais palavras que é spam, não use tais argumentos dentro do e-mail que é spam. E hoje não, cara, hoje é machine learning total, hoje é aprendizado de máquina, como você mesmo citou, essa feature do Gmail, ele fala, olha, vimos aqui que você não abre o e-mail de fulano há mais de 7 dias, deseja cancelar? Cara, e se você continua nessa estratégia de mandar e-mail toda hora, e aí eu digo mais, a gente já se esbarrou
em outras áreas. Eu trabalho também com a galera de infoproduto, né? Salve o Deus Supremo Érico Rocha. Caiu a live, o Léo me derrubou. Cara, e essa galera de infoproduto, de cursos e por aí vai, essa galera costuma mandar 3, 4, 5, 6 e-mails por dia. Sim, é E eu estresse. sempre, meu irmão, não faz sentido nenhum. Cara, tem um cliente mesmo que eu estou prestando consultoria, eu acho que ele está aqui, inclusive, então não vou falar o nome, mas o cara manda 4 e-mails por dia e aí me reclama, Antônio, minha taxa de abertura de e-mail está ruim. E aí você falou de relacionamento e depois você falou uma palavra-chave que é segmentar. Se eu não faço essas duas coisas, se eu não construo um relacionamento, se eu não segmento a minha lista e eu vou dizer um pouquinho mais, se eu não higienizo a base, porque vamos lá, se como você falou, eu estou mandando e-mail todo dia, há 6 meses para aquela pessoa, não é no sétimo que ela vai abrir. Depois de quanto tempo, e aí lógico, vai na estratégia, quanto tempo você dá o deixa de lado, assim, tipo, não vou mandar? Você tem alguma regra básica que você utiliza? Você descarta no terceiro, no quarto? Como é que você faz? Então, varia a cada negócio, né, e a cada segmento, mas uma média boa que eu gosto de utilizar, e aí eu estou levando em consideração 2 e-mails semanais. Eu fico de 3 em 3 meses, eu faço uma avaliação da base, tá? Enviando 2 e-mails semanais. Obviamente que cada negócio é negócio. Isso significa o quê? Eu posso fazer um trabalho enviando e-mail todos os dias, que eu não vou estressar a base. Um exemplo aí, um trabalho de jornais online. Todo dia você tem notícia nova, obviamente você qualificando o conteúdo que você está entregando para o seu cliente. Então você vai o trabalho seria para supermercado também. Você não estressa a sua base mandando promoções qualificadas, então você tendo uma periodicidade. Agora, se você está falando de produtos, compra de produtos mesmo, aí sim nós estamos falando aí de 2 e-mails por mês, 2 e-mails por semana, melhor dizendo, só que com eles qualificados. E aí eu daria um tempo de 3 meses para reavaliar a lista. Durante esse período, todo e-mail ele te responde uma série de informações. Todo e-mail ele te responde informação. E-mail marketing não é enviar, mas sim o quanto você consegue absorver dele. Nós estamos falando aqui, né, de como enviar, organização, blacklist, lista, isso tudo é muito importante para a gente, sim. Mas se você não consegue ver os insights que ele te entrega na resposta, que é qual o link as pessoas clicaram, como que eu posso segmentar isso, nas campanhas que eu realizo, eu faço muito o tratamento do e se, né, que eu vou mandar um e-mail hoje, ok. E se ninguém clicar, o que você vai fazer? Muitas vezes o cliente ele não vai ter essa resposta. Bom, se não clicar, como assim? Mas, ok, então deixa eu mudar a pergunta. E se 100% das pessoas clicarem, o que nós vamos fazer? Então, existe sempre um desdobramento com essa base. E à medida que ela vai se desdobrando, por exemplo, eu mandei um e-mail para a minha lista contendo 3 produtos. Um imóvel de uma kitnet, 2 quartos e 3 quartos. Naturalmente, as pessoas vão clicando com que elas têm mais sintonia e uma série de pessoas não vão nem abrir e uma série de pessoas vão simplesmente abrir e fechar. Só a partir daí eu já tenho 5 públicos para trabalhar. O que eu vou fazer com cada um desses 5 públicos? Porque no e-mail ele é inversamente proporcional. Não quer dizer que se eu mandei um e-mail para 10, se eu mandar para 1000, eu vou ter a mesma quantidade de abertura. Ele é inversamente proporcional. Então, se eu tiver 5 campanhas para essa base, falando com as pessoas somente que abriram kitnet, somente que abriram... E eu não preciso recriar um e-mail para falar com cada público. Eu posso ser o mesmo e-mail e mudar o assunto. Olá, Rodolfo, você que viu o kitnet, olha isso daqui. Olá, Antônio, você que está de olho no apartamento 3 quartos, olha isso daqui. E o conteúdo sendo o mesmo. Isso já ajuda, assim, absurdamente esse resultado. Nós estamos aqui fazendo uma evolução na nossa conversa e isso está sendo legal. Então, primeiro nós estamos falando de base. A base de contatos, quem são seus clientes, como você conquistou essa base. Conquistou a base, não comprou a base, tá, pessoal? Conquiste, isso daí é um processo evolutivo. A partir daí,
Tem um cliente seu que pode estar há anos sem comprar com você, mas se você mantém um relacionamento com ele, e qual é o relacionamento? O relacionamento pode ser um simples feliz aniversário. Isso é muito importante, não só porque o cliente vai ficar feliz e falar, poxa, o Antônio lembrou de mim, feliz aniversário pelo meu aniversário. Não é só isso. Quando você recebe um feliz aniversário, o próprio cliente aí se coloca na posição dessas pessoas. Você fica mais atento até na caixa de lixeira para saber se chegou um e-mail para você jogar para sua caixa de entrada e abrir esse e-mail. Quando você faz esse comportamento, olha o robô de leitura. O robô do Google, ele fala assim, opa, o Rodolfo gosta da marca do Antônio. Independente do que está escrito lá dentro. Então, a partir daí, você começa a ter uma evolução no relacionamento do cliente. Eu posso fazer uma evolução trabalhando diretamente com conteúdo e venda, mas o importante é manter esse relacionamento, porque aí sim você melhora as suas taxas de venda. Tem pessoas que vão se relacionar com você, que vai ter essa abertura, mas só para o feliz aniversário. Mas ele vai estar na sua lista para você se organizar e realizar novas campanhas de entrega. Tem um exemplo muito bom, e eu sempre uso no dia a dia, e a galera não se ligou nisso, é o seguinte, cara. Um e-mail, ele nunca é só um e-mail. Como você mesmo lembrou, ó, eu mandei um e-mail agora. Se as pessoas não abrirem, não fizerem nada, eu mando algum tipo de relacionamento depois? Ah, a pessoa só abriu e não clicou. O que eu faço para essa pessoa que só abriu e não clicou? Ah, a pessoa clicou e chegou na oferta que eu mandei para ela, mas não comprou. O que eu faço? Ah, a pessoa recebeu o e-mail, ela abriu, ela clicou e ela comprou. Então, só aqui, como você pontuou muito bem, são pelo menos 5 e-mails diferentes para um único disparo de e-mail. E a galera, mas como, Antônio? Fala, cara, faz o seguinte, você mandou um assunto, igual a gente falou um pouquinho de teste aqui. Mandou um assunto. Qual é o assunto que está convertendo mais? Qual é a palavra mágica que você coloca no assunto do e-mail que faz com que a pessoa abra? Qual é a palavra mágica que você coloca que faz com que a pessoa clique? E tudo isso vai dando inteligência para a sua operação, vai dando inteligência para a sua máquina e de forma que você fique mais assertivo. O SendGrid, por exemplo, ele tinha um bug até um tempo atrás, que se as pessoas clicassem mais de uma vez, e o que é extremamente normal a pessoa clicar mais de uma vez no e-mail, principalmente se for proposta comercial. Hoje mesmo eu estava batendo um papo com o Jaider, ele tem o tracking, né? Então a gente estava falando sobre automação, dá para saber quantas vezes o seu cliente abriu a proposta. Abriu 5 vezes, abriu 6 vezes, abriu 7 vezes, então significa que ele está pesquisando. E aí, para o cara que abriu mais de uma vez o e-mail, e você tem como saber isso nas plataformas, o que você vai fazer? Né? Por exemplo, furando aqui, no Mautic é possível, no Mautic e outras ferramentas, tá, gente? Eu falo Mautic porque é uma ferramenta que eu trabalho no dia a dia que eu gosto bastante. É possível o seguinte, se o cara recebeu o e-mail, clicou, baixou um PDF de proposta, por exemplo, você enviar uma mensagem no WhatsApp para ele automática. Ei, fulano, eu vi que você abriu o e-mail, o que você achou da proposta? Perfeito. Vamos brincar aqui dizendo que o ser humano normal se assusta, fala, mas peraí, eu acabei de abrir, eu acabei de clicar, como é que eu estou recebendo uma mensagem no WhatsApp? Então, assim, tem um monte de automação por trás e que faz com que isso aconteça. Seguindo aqui, ou você quer seguir aí? Não, eu sei que a gente tem um roteiro. Vai Posso seguir, né? Então, assim, resumindo, o e-mail nunca é um e-mail. Tem abriu, tem não abriu, tem clicou, tem não clicou, tem comprou e tem não comprou. E aí? O que vem no próximo? O que é o próximo? O que é o próximo? Vou dar um spoiler aqui de case. Você falou de aniversário, né? Tem um case lá da minha região que eu costumava mandar o e-mail um mês antes. Uhum. O e-mail de aniversário um mês antes. Fulano, eu sei que seu aniversário é só mês que vem, mas eu vou te dar aqui um cupom e você tem 30 dias para você escolher o seu presente e ser ativado por esse cupom. Então, a surpresa também é bom. E uma coisa, falando de relacionamento, caramba, chegou outro e-mail aqui da Wiz Educação. Toda vez que eu abro um e-mail da Wiz, eu aprendo alguma coisa. É um conteúdo maneiro, é o Léo falando alguma coisa, é o Igor falando agora sobre reposicionamento. E, então, assim, tem que ser essa sensação, né? Cara, toda vez que eu abro um e-mail, eu aprendo alguma coisa, eu recebo alguma coisa. E as pessoas não têm às vezes, isso muito bem estruturado, que o e-mail ele tem que ser um CTA. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a pessoa manda no e-mail 5 coisas. Quer que você se inscreva no canal do YouTube,
que você clique, que você encaminhe, que você chame no WhatsApp, que você faça um monte de... Cara, o e-mail é um CTA só. Cara, o e-mail ele tem a opção de faça isso. Eu quero que você compre. Eu quero que você se inscreva. Eu quero que você assine. Eu quero que você baixe. Inclusive, isso daí que você falou é muito relevante, porque quando você vai para as redes sociais, onde você tem que pagar para se promover, ninguém fala assim, cadastre o seu e-mail. E no seu e-mail você fica, na verdade, aumentando o seu Facebook e Google para que você acaba gastando mais para poder captar esses novos clientes. Aqui não é uma guerra de ferramentas, tá, pessoal? E isso tem que ficar muito claro. Mas entendam que o e-mail, ele te dá muita relevância. Então, vou te dar um exemplo simples. Nós estamos olhando ferramenta de WhatsApp até para realizar algumas campanhas de WhatsApp. Dentro da nossa estratégia, o que eu estou imaginando eu tenho que utilizar o e-mail da melhor maneira possível para quando eu for migrar, quando eu for realizar campanha no WhatsApp, eu não vou realizar para 100% da minha base. Porque se com o e-mail muito mais barato eu já conseguir converter uma parcela dos meus clientes, eu não preciso gastar mais 100% da minha base para poder promover utilizando o WhatsApp, por exemplo. SMS, entendeu? Então, eu começo das ferramentas mais baratas. Isso daí é uma boa dica, tá, pessoal? Eu começo pelas ferramentas mais baratas e eu não espero acabar o dinheiro para poder depois fazer a ação com o e-mail. Eu faço isso inverso. Porque se eu conseguir converter lá 20% da minha base, 10% da minha base, utilizando o e-mail, essa base ela já está no meu coração. Eu guardo ela e vou começar a utilizar o restante da base com outras ferramentas, para saber se eu consigo converter esse público também. Então, quando você começa a utilizar isso e começa a entender que você tem que começar sempre subindo os degraus, e o e-mail ele é o degrau-chave, até mesmo para quando você for realizar uma campanha nas redes sociais, você utilizar a sua base convertida para poder encontrar novos acessos, novas personalidades com o mesmo perfil, você começa a observar que aquilo ali é a sua fonte sua mina de ouro. É através dessa estrutura que você consegue evoluir e crescer com ela. Isso, cara, eu acho que é uma pena que o Instagram limita aqui 1 hora, velho. Mas, tipo, esse papo de e-mail é uma parada que eu gosto muito. E, de novo, cara, a galera não faz direito e a culpa é do e-mail. A culpa é do e-mail, a culpa é do e-mail. Eu não vou citar aqui, lógico, né? Mas teve um colega recente que falava muito mal do Mautic. Não, o Mautic isso, o Mautic aquilo, eu vou pro HubSpot agora. Aí pagava quase $1.000 pro HubSpot. Depois de 3 meses saiu e voltou pro Mautic. Aí eu falei, uai, cara, mas você saiu já do Mautic? Ele, pô, a ferramenta é muito cara, não dá para pagar. E assim, se você não está usando, cara, vai ser só mais uma daquelas ferramentas que você tem assinada e que não vai dar resultado. E aí você pontuou de integrar com outros canais. Cara, isso é maravilhoso. Quando você entende o comportamento da sua base, e aí algumas ferramentas de automação fazem isso, cara, é lindo, velho. Por exemplo, ano passado, a Origens, né, o e-commerce aqui do estado, eles não faziam Black Friday, eles faziam Black Week, era a semana inteira de promoção. E a gente fez um negócio muito bacana lá, que foi o seguinte: normalmente as empresas, o e-commerce, né, quando você adiciona um produto no carrinho, que ele te manda um e-mail e fala assim, olha, fulano, você não comprou, tá aqui 10% de desconto. Não, a gente fez um negócio diferente. A gente selecionou os produtos mais vendidos, ou os produtos que a gente tinha mais interesse, e quando alguém da minha base, que eu já tinha o cadastro, nome, e-mail, telefone, por aí vai, visitava um daqueles produtos, o e-mail já saía automático, era o que a gente chamava de pré-carrinho, né? Então já incentivava a pessoa a ir para o carrinho. E de novo, quando você tem uma ferramenta por trás que você sabe, ó, esse aqui abriu, esse aqui acessou, esse aqui clicou, isso vai te dando uma baita inteligência, cara, porque, cara, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu brinco, eu trabalhava para um infoproduto, né, muito famoso, que o usuário, ele não sabe que ele te deu a informação que ele te deu. Então, por exemplo, nesse lugar que eu trabalhava, eu sabia o nome da pessoa, o nome do filho, a taxa de glicemia, por exemplo, e o doce favorito da criança. Cara, eu colocava tudo isso no e-mail. Então, imagine receber um e-mail. Olá, fulano, eu queria saber como é que tá fulano, e eu sei que o doce que ele mais gosta é tal.
Eita, peraí, como é que você sabe de tudo isso? E aí, quando você usa toda essa inteligência, toda essa estrutura, cara, você vai entregar a informação certa para a pessoa certa no canal certo. E aí a gente falando de canal certo, porque você citou aqui SMS e WhatsApp. Cara, se o canal do cara não é e-mail, cara, não adianta. Desapega, velho. Você mandou e-mail 6 meses pro cara, não é no sétimo que ele vai abrir. Se você mandou 5 e-mails no dia, cara, não é no outro dia mandando mais 5 que você vai fazer ele abrir. E aí, falando em abrir, antes de entrar em taxa aqui, que está no meu script, tem um comportamento, Rodolfo, não sei se você já observou, mas assim, o ápice a melhor taxa, né? A menina dos olhos do e-mail é a taxa de abertura. Só que a galera não se ligou que a galera abre o e-mail para apagar. Tem gente que não seleciona na caixinha 2, 3, 4 e-mails e apaga. Abre o e-mail e apaga. Abre o e-mail e apaga. Abre o e-mail e apaga. Esses dias eu falei isso para um cliente, ele quase morreu. Ele falou, caraca, bicho, minha mãe faz isso e eu não respeito quem faz isso. Tem um outro colega que é muito engraçado, mas aí comportamento de usuário é loucura, né? Esse comportamento, além disso, é porque quando você seleciona e joga tudo para a lixeira, lá na lixeira fica marcando que você tem X e-mails e aquilo ali só vai aumentando. Então o pessoal abre e elimina exatamente para ficar tudo zerado. Existe dois tipos de pessoas. Aquele que deixa tudo 80 mil e-mails sem ler e tem aquela pessoa que lê e-mail, não lê. Ele abre todos os e-mails para não ficar como e-mail marcado. Né? Então isso dá um comportamento sim. Tem um colega meu, cara, que ele faz um negócio que é muito louco. Eu já falei com ele que eu não sei de onde ele tirou isso. Os e-mails importantes, ele marca como spam para não ter nenhuma notificação e depois sair lendo um por um. Eu falei, cara, você é o terror do cara que trabalha com e-mail marketing, bicho. Você marca como spam para ler depois, não faz sentido. Totalmente Ele destruiu a campanha da pessoa, ele destruiu a campanha para poder ler depois. Meu Deus do céu. É por isso que o Rodolfo, eu acho que está falando o tempo inteiro de relacionamento, cara. Você entender quando você tem por trás uma ferramenta, é que eu não estou levantando bandeira nenhuma, mas a ferramenta que eu estou falando é entenda o comportamento do seu consumidor. Porque senão a gente começa aqui com perguntas. Qual o melhor dia para mandar e-mail? Qual é o melhor horário para mandar e-mail? Qual o assunto matador? Cara, conheça a sua base. Como o Rodolfo está falando aqui o tempo inteiro, é relacionamento. E-mail é relacionamento. E-mail não é só um canal para ser disparado cento dedo, cento dedo, cento dedo. Né? Mas é tipo, cara, peraí. Vamos lá. Eu tenho o e-commerce. Nesse e-commerce eu tenho uma ferramenta de automação por trás. Cara, de novo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu falei da Origens e me caiu outra coisa aqui. Você comentou que as pessoas não têm cuidado, e está no meu roteiro aqui, higienização da base. Certa vez, um cliente da Tegros entregou a planilha, né? Que entregou uma planilha desse jeito, com os e-mails e os dados dos clientes. Quando eu vi lá os dados, eu falei, caramba, tem 17 mil contatos aqui. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer um estrago com esse e-mail, 17 mil contatos. Aí eu fui higienizar a base, aquela planilha que ele me deu. Primeiro filtro que eu fiz, o campo e-mail está preenchido. Cara, de 17 mil caiu para 4 mil. No susto, assim, um filtro. Falei, opa, vai dar ruim. Fica até Aí eu comecei, já comecei a me preocupar. Já não era mais que 17 mil, já eram 4 mil. Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu continuei higienizando a base, que é uma coisa que está aqui no meu tópico. É tirar da sua base e-mail de função. Contato, nota fiscal, pagamento, suporte, contato, Isso é uma máquina para queimar seu domínio, porque essa galera dificilmente abre esse tipo de e-mail. E, de novo, você não vai estar falando com a pessoa certa. Se você manda um e-mail para financeiro@empresa.com.br, cara, você não está falando com ninguém, você está falando com o financeiro, que pode ser 10 pessoas que têm acesso ao mesmo e-mail. Né? Então, assim, aí voltando para esse caso, aí, cara, era obrigatório que nas lojas fosse preenchido o e-mail. O vendedor ia lá e cadastrava e-mail fake @ loja tal @tal. E aí eu fui me dando desespero que, meu irmão, daqueles 17 mil, para chegar em 3 mil, eu suei.
E eu vou te falar o seguinte, que em um determinado período, o e-mail foi o melhor canal de aquisição. Porque, Uhum. de novo, eu peguei aqueles 3 mil ali que eu tinha, era o que eu tinha, e comecei a fazer uma inteligência por trás. Comecei a segmentar por localidade, comecei a segmentar por idade, comecei a segmentar por acesso, se acessou determinado departamento da loja. Eu E, te falo de que eu novo, prefiro, eu te falo que eu prefiro muito mais trabalhar com esses 3 mil qualificados do que com 17 mil que você não, que caiu de paraquedas. E uma coisa que quanto à higienização, pessoal, muita gente, mas muita gente mesmo, eu fiz um trabalho no final do ano passado, onde eu olhava lá, onde eu fiz essa higienização, principalmente olhem sua lista nos e-mails que tem. Por exemplo, o meu e-mail é Rodolfo, né? Rodolfo Matias @ipol. Então eu colocaria Rodolfo Matias mais spam @ipol, porque esse mais no Google ele aceita. Então muita gente coloca assim, por exemplo, Rodolfo Matias mais o Educação @ipol. Por quê? Para eu saber aonde eu cadastrei aquele e-mail. E se essa pessoa vai isso isso aí aí. é um segredinho. Isso aí. Então, se você precisa higienizar e organizar uma base, olhe esses e-mails que são concatenados, né? Aqueles e-mails que colocam mais alguma coisa para poder identificar. E essa organização periódica ela é muito importante para você ter uma qualidade nas entregas dos seus e-mails. Como eu disse, toda ação que você realiza, você tem uma série de respostas. E essas respostas, elas são contínuas. Você não pode simplesmente, eu mandei aqui uma promoção de fone de ouvido, X pessoas clicaram, as outras não. Vou fazer uma campanha agora para, sei lá, microfone. Cara, a pessoa que clicou no fone de ouvido, você tem que tratar diferente do que a pessoa que não clicou em nada. Então, isso ela vai te gerando insights e informação para você evoluir. E isso é muito interessante, porque na sua evolução, no seu andamento com essa sua lista, você vai aprimorando e conquistando novos resultados. Porque quanto não somente conhecer o nome do cliente e o e-mail é importante para converter, mas principalmente você precisa entender qual é o comportamento dele, porque nós estamos falando de relacionamento. E o relacionamento é exatamente isso. Quanto mais próximo, quanto mais próximo o nível de entrega, a velocidade na entrega, o entender o time do cliente, principalmente para e-commerce, como você mencionou, é isso que vai fazer a diferença entre fechar ou não. É isso que vai fazer a diferença da compra ou não. E nesse momento, a automação ela é muito importante, porque, obviamente, você fazer isso para 10 clientes, ótimo. Fazer isso para 1.000 clientes já está um pouco mais difícil. E não se engane, porque grandes empresas com grandes faturamentos, muitas vezes ele tem uma lista de 200 clientes. Esse é um exemplo de empresas de granito. Empresas de granito não trabalham com 10 milhões de e-mails. Eles não precisam disso. Eles têm uma base de clientes que são os compradores, que são quem qualifica. Você acha que para 200 clientes eu vou mandar e-mail a mesma coisa para todo mundo? Não, é praticamente um e-mail para cada pessoa. Por quê? Porque cada compra que ele realiza são milhões. Né? Então, Tem um isso cliente. para empresas Ou foi mal, cortei. Então, empresas que você tem um nicho segmentado, e aí pode ser empresas de industriais, automação industrial, empresas que móveis. Então, isso daí você vai trabalhar com um público menor, mais qualificado. Então, você tem que trabalhar de uma forma mais assertiva. Agora, quando você está falando com um público maior, né, como corretoras de imóvel, corretor de seguros, e-commerce também, aí sim você tem que fazer uma estratégia mais abrangente. Mais uma vez, se você sabe você sabe o gênero da pessoa, você sabe a idade, você sabe mais algum tipo de informação da pessoa, qual a cidade dela, qual é o bairro, né, informações regionais, eu já posso entregar informação para esse cliente até o do frete. Eu não preciso mandar uma campanha para todo mundo falando assim, pessoal, para todos os estados falando, Vitória tem frete grátis. Não, você vai falar isso para as pessoas que são de Vitória. E aí você começa a conquistar novos adeptos. Não somente adeptos, mas pessoas que vão ter mais afinidade com o seu e-mail. Você falou isso aí, cara, eu fiquei, minha cabeça aqui
saiu fumaça. Eu fico imaginando você fazendo isso dentro da Águia Branca, cara. Sacou? Você mandar o e-mail para onde eu vou. Sacou? Então, ó, Antônio, temos promoção para o sul da Bahia. Antônio, temos promoção para o norte do Rio de Janeiro. Então, você tem a informação para onde eu costumo ir, e eu não sei se a Águia Branca faz esse tipo de relacionamento, se pede o e-mail, não sei, tá? Tô falando besteira. Mas eu fiquei imaginando, eu falei, caraca, bicho, se pudesse usar isso, o destino de a origem e o destino, e aí você pode fazer um monte de coisa ali no entorno ali, né? Eu estou em um outro projeto, né, dentro do Grupo Águia Branca, mas não é o Aviação Águia Branca. Mas Uhum. nesse novo projeto que eu estou contribuindo, a gente visa muito isso, principalmente o seguinte: qual é o seu perfil de consumo, né? Qual é o seu comportamento, principalmente quanto a eventos e shows, qual é o seu comportamento quanto a isso, qual a sua periodicidade, e começar a analisar também qual é o comportamento da sua esposa, qual é o comportamento dos seus amigos, para poder sugerir qual é o melhor, qual é o melhor evento, qual é a melhor possibilidade para vocês adquirirem isso, adquirir a passagem. Mas Cara, isso acontece muito, Antônio. Promoção de avião. Você sempre vê lá, promoção, R$ 129. Quando você vai abrir é do Rio de Janeiro para São Paulo. Fala, pô, para que eu estou recebendo isso? isso Entendeu? aí. Então, quando você começa a entender o perfil do seu público, e obviamente que esse perfil pode ser segmentado. Então, na mesma base, eu posso ter pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas. Então, eu posso ter pessoas com uma abrangência muito grande para poder saber e entender qual o perfil das pessoas. Para a galera aí de corretor de imóveis, corretor de seguro, por exemplo, se o seu cliente já é corretor, já é cliente seguro automóvel, por exemplo, você não vai ficar ofertando novamente seguro automóvel, ele já compra com você. Agora, que tal utilizar o seguro de vida, seguro do imóvel, entendeu? Então, você vai incrementando o que você já entrega, o que é seu. Com base nessa estruturação, entendendo o comportamento do seu cliente, você vai ampliando essa matriz, você vai ampliando esse relacionamento para poder fazer a melhor conversão possível. Isso aí me lembrou um acontecido recente na UIS, cara. O Breno, acho que ele está aqui, pelo menos mandou uma pergunta aqui. Há um tempo atrás a gente foi fazer um disparo de e-mail para a UIS, e aí a gente botou no e-mail lá, pegou a base, deu aquela higienizada, segmentou e disparou o e-mail. E aí foi muito engraçado que a gente estava ofertando um determinado curso. E a Uhum. pessoa ela estava matriculada no curso, no momento ela estava na sala de aula, e ela respondeu, falou, ó, fico grato por ter lembrado de mim, mas eu já estou matriculado nesse curso e estou fazendo aula nesse momento. Cara, eu dei muita risada com o Breno. Eu falei, pô, Breno, não dá um vacilo desse. Sim. Cara, E isso acontece e aconteceu de um jeito legal, mas agora imagina se você manda uma promoção desse curso que a pessoa já está matriculada dentro da sala, com 20% de desconto. A pessoa fala, pô, só eu que vou cara, pegar o jogo feio? Isso isso, isso aconteceu recente. A gente, num cliente, você até falou de granito, tinha lá as promoções e granito normalmente é dividido por região, né? Então, sim. por conta do frete, o frete é mais caro e o frete é mais barato. E aí o e-mail ele foi disparado sem os vendedores ter dado a devida atenção para isso. E aí acabou que o cliente de um lugar recebeu a promoção de outro, o que deixava o frete US$ 100 por unidade mais barato. Você acha que o cara vai querer pagar US$ 100 a mais agora? Não vai, cara. Então, assim. Mas isso é muito bom, isso é bom para as pessoas entenderem, para o mercado entender, que o e-mail é o contato direto com o seu cliente comprador. Não é a quantidade, é a qualidade do seu público. O seu cliente que se cadastra e preenche esse formulário, ele está apto e aberto a receber esse conteúdo quando o seu conteúdo ele vem para te ajudar, ele vem para contribuir e não para me perturbar. Eu já tenho um monte de coisa para fazer, ficar recebendo a mesma coisa o tempo todo. Não. Me entregue informações relevantes, entregue dados que realmente vai me fazer diferença, que Me aí faça sim. abrir aquele e-mail. Pelo amor de Deus, eu quero abrir. Exatamente. Quando você tem essa prioridade, essa organização nas ações que você pretende fazer, o e-mail, sim, ele vai ser a ferramenta
com a melhor conversão, obviamente, fazendo a conversão, a comparação no valor de investimento com a conversão final. Por que isso? E por que eu digo isso? Quanto que custaria uma ação de e-mail? Você tem ferramenta, você tem designer, você tem uma série de fatores. Ou você simplesmente vai organizar seu e-mail, vai na sua caixa e-mail mesmo e vai mandar um e-mail para cada um desses 50 clientes, 10 clientes ou 20 clientes que você tem. Eu te garanto, fazendo isso da sua caixa, você não vai gastar. Você não tem investimento direto e essa resposta que você vai ter já vai te dar trabalho para o mês inteiro. Então, nesse exemplo aí, o Vitor Maia, cara, ele deu um exemplo muito bom no curso que eu estava fazendo aí na UIS. Ele falou assim que a gente não tem o costume de exportar os nossos contatos do Gmail. E aí ele estava dando uma dica lá de como uma determinada empresa conseguiu um resultado muito bom exportando a lista de contato dos vendedores, a lista de e-mail. Desse jeito que você falou, vai lá na caixa de entrada, exporta lá os contatos e dispara, né? Não é um disparo para todo mundo, é um disparo personalizado, sem gastar, sem contratar ferramenta, sem fazer nada. Cara, e deu um resultado muito bom, mas as pessoas... Ah, mas ó, o Rodolfo, eu sei que ele é importante, então eu vou cadastrar ele aqui. Ah, o Léo da Wiz é importante, eu vou cadastrar. Então você pode ter ele ali a qualquer momento e ter um contato com essa pessoa, né? Rodolfo, a gente está indo já para... Faltam uns 8 minutos para encerrar. Estou contando aqui. Cara, já passou, velho. É muito bom falar de e-mail, ainda mais falar com você, bicho, na moral. É muito bom, cara, falar com um cara muito... eu não posso usar as palavras aqui que eu uso no meu Instagram, né? Um cara muito bom. Valeu. E, Rodolfo, fala aí um pouquinho pra gente, antes de encerrar, em relação a taxas, né? Todo mundo está acostumado à taxa de abertura, clique e bounce. Mas, por exemplo, ninguém se preocupa com taxa de entrega, que é uma coisa completamente diferente, né? Exatamente. A taxa ela vem muito para você interpretar o que aconteceu para os gestores, né? Então, isso para mim sempre ficou muito claro, porque o gestor ele quer extrair o máximo, o gestor, né, que não teve contato com a operação, mas isso daí você tanto pode reorganizar, porque nem sempre esses números refletem a realidade. Como assim? Eu posso mandar um e-mail para 10 pessoas, as 10 vão abrir, eu posso falar que a taxa de sucesso foi de 100%. Só que não quer dizer que a abertura desse e-mail, como você bem disse no início, quer dizer que vai converter em vendas. Então, as taxas, eu sempre faço a avaliação no cruzamento dessas informações. Qual é a quantidade de e-mails enviados pela taxa de abertura, a quantidade de e-mails clicados, e aí lá no final eu vou olhar o quanto que isso me converteu em vendas. Lembrando que o e-mail ele é o first click, ele vai ser o primeiro clique, o cliente fez a conversão, ele clicou, eu fiz o primeiro impacto, mas não necessariamente ele vai comprar naquele momento, né? É só você se colocar na posição. Eu vi uma promoção, recebi e-mail, cliquei, eu entrei no site. Eu vou olhar na internet, vou olhar a similaridade desse produto, e aí, quem sabe, no mesmo dia ou um dia depois eu compro o produto. Obviamente depende do produto, né? Eu estou falando de um tênis, não estou falando aí de um apartamento. Mas isso te dá uma familiaridade para uma ação. E aí, quando eu vou fazer a conversão, depois eu comparo quem está comprando com os e-mails que eu enviei. Por que isso? Porque para eu poder entender qual é o meu funil, o quanto que meus e-mails estão interferindo na compra, mesmo sendo lá no last click, lá no final. Porque nem sempre eu entrego por e-mail e o que vai acontecer? Eu vou pesquisar no Google. E aí o Google fica com mérito falando, eu que vendi. Realmente, ele vendeu porque ele teve todo um cruzamento para poder entregar. E isso é muito ótimo, porque foi o primeiro ponto que nós falamos. Uma ferramenta não mata a outra. As ferramentas elas se complementam, né? Então, isso está sendo muito importante, porque se você tem uma estrutura organizada, que inicialmente é o que nós estamos falando, é o e-mail, qualquer ação que vem depois, você vai ter uma base estruturada. E aí você não fica refém das ferramentas, tendo que pagar. Nossa, surgiu uma ferramenta nova que está vendendo para caramba, eu vou botar meu dinheiro lá. Não é somente isso, pessoal. Para você saber uma nova ferramenta e investir nela,
você precisa sim entender qual é a sua estrutura base. Quem é o seu público? Se tudo acabar, se tudo virar mato, como que você vai chegar até essa pessoa? Se você não captar, se você deixar isso dentro do Facebook e Google, cada vez mais você vai ter uma base menor para se relacionar. Quanto mais você atrai o seu público como cliente, preenche esse formulário aqui para eu poder te atender da melhor maneira. Inclusive, até uma dica aí que eu estava aguardando aqui para apresentar para o pessoal, os formulários que eu costumo fazer é sempre integrado ao Gmail. Por quê? Porque o meu público, ele utiliza muito o Gmail. Depois que eu jogo para o Forms do Gmail, eu jogo para a minha ferramenta de e-mail. Tá? Vou explicar o porquê isso. Quando você faz isso para o Google primeiro e depois joga para a ferramenta de e-mail, o Google ele já cria um opt-in. Ele já identifica que seu e-mail foi autorizado porque a pessoa se cadastrou preenchendo todo aquele formulário que precisava para depois você mandar o e-mail para ela. Então aí você tem um pontinho a mais na hora de enviar o e-mail e entregar na caixa de entrada. O que eu faço? Primeira coisa, essas pessoas que se cadastraram no formulário, eu já separo elas numa base exclusiva para as pessoas do formulário. Porque aí eu tenho uma garantia que eu vou ter uma taxa de entrega maior para esse público. Então, para concluir ainda quanto à sua pergunta, as taxas elas são muito importantes para você nortear e ter uma informação completa, mas você tem que analisar bem milimetricamente quais são os ajustes necessários para você ter uma boa conversão, para as pessoas fluírem. Porque se você imaginar que quanto mais e-mail, maior seu resultado, não é o caminho. Quanto mais qualificados seus e-mails, melhor serão os seus resultados. Mas, a gente tem 1,5 minutos, mais ou menos. E aí, o tema da live, cara, é como o e-mail marketing pode transformar o seu negócio. E para mim, Antônio, né, dentre outras coisas que eu já sei, mas dentro do que você falou o e-mail marketing pode transformar o meu negócio desde que eu construa um relacionamento. É isso para você? Exatamente. Isso daí para a gente é muito claro e é muito importante. Por quê? Primeiro ponto, o e-mail marketing, o e-mail, ele é seu, ele é da sua empresa. Quando você tem um e-mail, você pode criar qualquer tipo de ação. Você não depende das ações de terceiros, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, essa base, ela vale ouro. Tanto que as outras empresas gostariam de ter sua base. Você não gostaria de ter a base do seu concorrente? Por quê? Porque isso vale... E quando você tem a sua base, as pessoas acabam maltratando. Então, não é por aí, pessoal. O e-mail vale ouro. É a sua principal ferramenta para conversão desse seu cliente. Relacione-se bem com ela. Até porque o que é importante chega no e-mail, né? Se você faz uma compra no e-commerce, a nota fiscal e o acompanhamento chega no e-mail. Dependendo Exatamente. Do que você vai fazer, cara, vai chegar no e-mail. Então, assim, as pessoas ainda têm cuidado com o e-mail. E aí, normalmente, quando eu estou dando aula na UIS, eu pergunto e eu descubro que a galera tem 2, 3 e-mails diferentes. Esse aqui é o meu, que eu uso todo dia. Esse aqui é para promoção e esse aqui é para baixar e-book. É desse jeito que a galera coloca. Então, assim, Rodolfo, falta 45 segundinhos aqui. Cara, foi bom demais falar com você. Eu queria ter feito no YouTube, porque a gente podia ter falado 3 horas aqui, né? No YouTube não ia limitar. Mas, cara, obrigado mesmo. Eu agradeço aí ao Is pela oportunidade, o Rodolfo aí por ter aceito o convite. A gente não falou metade do que a gente tinha para falar. Depois a gente vê com o Léo para fazer o parte 2.